numa fase difícil para dar valor ao dia de hoje, né? Ao que temos hoje, né? E depois da faculdade eu fui para a Inglaterra. Da Inglaterra eu fui para a Alemanha. Na Alemanha eu fiz a minha residência lá. Só que eu não estava feliz, porque para mim eu nunca estava feliz em lugar nenhum. Assim, eu gosto, acho, lógico, eu amo a minha profissão, né? Gostava de trabalhar, de estar sempre trabalhando, de fazendo tudo relacionado à medicina, mas eu não estava bem, né? Não estava bem comigo. E eu mudava de cidade, mudava de país e de repente me deu aquela coisa assim de tipo um sufocamento, uma necessidade de sair dali da Alemanha. Ao mesmo tempo, assim, eu estava numa fase muito difícil, assim, da minha vida, de eu não sabia se eu, né, por que que eu estava lá, como que eu estava lá. Comecei a fazer terapia, né, com uma psicóloga, que depois de muito tempo fui saber que ela era, né, espírita, espiritualista, e que ela me ajuda até hoje com relação a isso, porque eu comecei então, eu tive uma experiência num dia que eu até comentei com ela, falei assim, eu não sei se você acredita, mas eu acho que eu vi um espírito aqui no meu quarto. Porque eu tinha, sabe, eu tive a sensação de ter visto alguém sentado, eu lembro até hoje, né, no meu quarto, numa cadeira imaginária, e com a mão apoiada no cotovelo, né? E aquela coisa me deu medo, assim, né? E eu falei, ah, meu Deus, né? Daí, só que, ao mesmo tempo, começou aquele clique, né? Vamos começar a ir atrás, vamos começar a ler, vamos começar a entender. E eu tinha já em casa DVD, que eu sei que né, hoje em dia não existe mais praticamente, mas eu ainda tenho uns filmes do Chico Xavier, As Mães de Chico e O Nosso Lar, que uma amiga minha, que é espírita, a Daniele, ela me deu. E eu comecei a assistir. E aí daquilo eu comecei a ler e a pesquisar sobre o espiritismo. E aí é claro que a gente vai primeiro no livro, né, dos médiums, né? Eu quero saber, eu vi espírito, médium, né? Tem alguma coisa a ver, você começa a procurar as informações, né? Aí na primeira página do livro dos médiums, ele fala, né, que eu até tenho aqui porque eu falei assim, não, eu preciso falar porque às vezes tem pessoas na mesma situação que eu estava lá naquela época, né? E aí quando eu estava lendo o livro, o que aconteceu? Eu comecei a baixar um monte de livro no Kindle, né? Meu Kindle é só de livros espíritas ou espiritualistas. E aí estava falando assim, né? Mas a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, o espiritismo, ou né, a mediunidade, diremos que primeiro leia o livro dos espíritos, porque contém os princípios básicos sem os quais algumas partes destes se tornariam talvez dificilmente compreensíveis. Isso é a primeira página do livro dos médiuns. Aí eu peguei e falei, então tá bom, vamos lá para o livro dos espíritos. E comecei a ler. E aí do livro dos espíritos, livro dos médiuns, toda, né, a codificação, daí eu já comecei a entrar para os livros do André Luiz. Como eu sou médica, eu me identifiquei com os livros do André Luiz, porque é muito mais, porque é muito médico, é muito técnico e é muito interessante, né? Muita gente gosta, muito também porque é didático, mas eu me apaixonava por aquelas informações que eu estava recebendo ali. E eu acabei indo para a Espanha, porque eu queria sair da Alemanha, eu precisava sair dali. E eu fui para a Espanha e pela primeira vez entrei num centro espírita. E quando entrei lá, é claro que a pessoa foi me receber, era uma brasileira que morava lá, em Valência, e ela falou assim, né, queria fazer uma entrevista, não é qualquer um, porque o centro espírita era pequeno, não é qualquer um que ia né, chegar lá, né, ela queria fazer uma entrevista, saber como é que eu era, o que eu estava fazendo lá e tal. E eu não parava de chorar. Era como assim, eu chorava, chorava, chorava. E ela falou alguma coisa assim do tipo, é a sua alma que está falando, né, que está querendo falar, né, porque eu não consigo falar. E, e aí eu comecei a frequentar, né, esse centro espírita, eu só tinha 5 semanas lá, o máximo que eu pude, eu fui e frequentei.
E aí eu decidi, falei, não quero a Espanha, é para a Lituânia que eu vou, né? E mudei para a Lituânia. E aí eu falei, eu preciso de um centro espírita aqui na Lituânia, né? E procura centro espírita e não tem centro espírita. Não tem nada de espiritismo. Aliás, tudo que é de espiritismo, eles estão falando mal. Assim, né? É ocultismo, é coisa, né? De brincadeira do copo, de chamar espírito ruim, aquela coisa, né? Eu tô vendo a minha imagem travando, desculpa, vocês estão ouvindo bem? Então tá bom. É, então aí eu fiquei naquela desespero. Eu falei, ah meu Deus, e agora, né? Eu preciso de um centro espírita e não tem nenhum. E agora, né? E aí comecei a procurar, comecei a pesquisar e as informações que eu achava eram muito negativas. E eu falava, mas não, o espiritismo não é nada disso, né? Como é que essas pessoas estão sabendo, estão falando, não estão sabendo, né? O que que é o espiritismo, né? E aí eu fui fazer um curso de acupuntura, porque aí eu comecei a procurar outros meios de ser médica, mas não essa medicina tradicional que só enfia um monte de remédio e vê o paciente, né, por pedaços. Eu falava, eu precisava de um paciente mais, né, uma terapia holística, né? E eu já tinha contato com acupuntura no Brasil, um amigo, aí veio a inspiração espiritual, falando, ó, vai falar com esse amigo lá de 10 anos atrás praticamente, que fez acupuntura na Inglaterra e é médico e é acupunturista. Aí eu fui, falei com ele me deu os contatos, fui atrás de um curso, e aí aquele desespero, porque eu precisava de um centro espírita. Eu falava, como eu estava começando ainda a entrar no mundo do espiritismo, né? Eu ainda não tinha esse contato, essas informações, eu não sabia onde procurar, né? Então eu comecei a entrar no Facebook e procurar grupos, né, de estudo lá e procurar mais informações. E aí eu tive um sonho com o Divaldo Franco. Eu sonhei que eu estava num campo assim, né? E ele estava ele era como se fosse um campo de futebol, onde ele ia fazer um estádio de futebol, que ele ia fazer uma palestra, né? Só que eu tava bem no fundo, assim, né? E um monte de gente lá na frente, então. E aí só que aí ele chegou do meu lado, né? E aí eu comecei a chorar desesperadamente, perguntei para ele, mas como é que você faz, né? Assim, como é que você consegue, né? Lidar com tudo isso do espiritismo com essas pessoas, não sei o quê. E aí ele só passou a mão assim no meu ombro e sorriu, né? Aí no dia seguinte eu achei o grupo de, de estudos, né, do livro de grupo espírita, né, de estudos espíritas online de Leeds, que é um pessoal, uns brasileiros, né, que estão em Leeds, que fazem as reuniões toda quarta-feira. E aí a gente começou pela internet, né? Em 2019 isso. E aí dali começou. Aí começou o contato com o Alê de Paula, e mais com outra pessoa que queriam fazer entrevista sobre o espiritismo na Lituânia. Eu falei, mas não tem nada aqui na Lituânia. E aí ele falou, ah, então por que você não traduz algumas frases em lituânia e a gente põe no nosso site? Daí eu falei, ah, legal, boa ideia, né? Então, mas o meu lituano não é tão bom assim, eu preciso de ajuda. Aí eu falei, ué, mas por que eu vou pôr na página dele? Eu posso criar uma página, né? Então vamos criar uma página, Facebook, né? Espiritismo na Lituânia, mas em lituano, né? Porque eu quero atingir os lituanos, né? Então, Espiritismas Lietuvoje, né? Traduzindo Espiritismo na Lituânia. E aí, Instagram também, né? Porque o Facebook e o Instagram estão conectados. E aí dali, né, vai de novo, né? A internet vai divulgando, uma pessoa vai conhecendo a outra. Aí a Elza Rossi, né, entrou em contato comigo para eu fazer parte do grupo do grupo europeu espírita, né, dos espíritas europeus. Dali também com ela eu comecei a entrar participar, né, do British Medical Spiritist Association, né, que aí você tinha as palestras sobre
medicina e espiritualidade. Aí foi mais né, um uau para mim, e eu falei, meu Deus, né, que mundo maravilhoso é esse, né? E eu quero dividir com todo mundo, eu quero dividir com todo mundo aqui na Lituânia, todo mundo precisa saber disso. Só que ainda é muito, muito fechado, né? O espiritismo aqui na Lituânia é muito, muito mal visto, assim, né? E continuo, né, participando aí a Elsa, né, com o Esteban da Irlanda, o Charles Kempf da França, e agora tem a Silvia também da Inglaterra. Começamos a fazer um vídeo no YouTube semanal sobre o espiritismo, né, em inglês, porque a gente tem muita informação em português, né? Agora tem muita informação em inglês também e, claro, o espiritismo nasceu na França, então tem bastante coisa em francês. Mas a intenção é que seja em inglês para que mais pessoas tenham acesso no mundo inteiro, né? Do Japão ao Havaí, né? Assim, se a gente for ver o mapa quadrado. Mas, assim, né? De norte a sul, de leste a oeste. E a Lituânia, né, esse país pequenininho com quase 3 milhões de habitantes, né, talvez o tamanho do estado de São Paulo, não tem quase nada. Então eu comecei a jogar frases com fotos daqui do lugar, comecei, né, a participar desses vídeos semanais, depois começou a ser mensal, porque eu não por causa do trabalho, começou a ficar um pouco mais difícil de conciliar, e por causa do horário, porque, né, estou agora da Inglaterra 2 horas, né, à frente, então para mim, por exemplo, agora são 10 horas da noite, enquanto para vocês são 8 horas da noite. Então fazer um vídeo às 11 da noite para terminar meia-noite, para acordar no dia seguinte às 6 da manhã, começou a ficar difícil para mim. Mas a minha intenção ainda né, essa divulgação do espiritismo aqui na Lituânia. Que aí eu comecei a fazer a tradução do livro dos espíritos, né? O que não é fácil. Eu tenho que pegar uma professora, porque não é a minha língua. O livro ainda é uma linguagem muito técnica e muito específica, e conseguir transmitir a mensagem para o lituano é um trabalho assim que acho que vai levar uns 10 anos. Mas estamos lá, vamos indo, né? Aqui é material aqui do meu lado, toda semana eu tenho aula e, e, e né? E vamos que vamos, né? Alguém tem alguma pergunta? Porque eu não sei se vocês estão ficando entediados aí. Não, né? Não sei. Tem alguma coisa que vocês queiram saber? Alguma coisa? Ah, Pode colocar. eu sempre fui muito curioso em relação a como é que seria um movimento espírita nos países do leste europeu, porque as pessoas do leste europeu que eu conheço, eu conheci pessoas da Romênia, da Sérvia, e me pareceram pessoas que eram muito conservadoras no aspecto religioso, né? Um romeno que eu conheci, por exemplo, ele era da Igreja Católica Ortodoxa, ele falava sobre isso o tempo inteiro. Aí quando eu vi você da Lituânia, eu pensei, poxa, a Lituânia deve ser, deve ter uma cultura semelhante a esta. Eu não conheci uma menina da Lituânia apenas e eu nunca conversei sobre isso com ela. E eu ia perguntar como é que seriam as organizações espíritas na Lituânia antes da palestra, mas você já explicou. Eu só ia dizer assim, parabéns por aceitar esse desafio, né, que é, enfim, fazer uma tradução dessa magnitude é algo que para mim seria impensável fazer, né? E acredito que aquele sentimento que você tinha desde o começo, talvez já fosse um pouquinho do chamamento a essa abrir portas, né? Abrir portas. Porque é, é, acredito que a informação espírita ela cabe para pessoa de qualquer que seja a religião, não é? E para pessoas que estão, não sei, focados apenas em um aspecto, conhecer um pouco sobre a reencarnação,
a comunicabilidade com os espíritos. Eu acho que isso é interessante e abre muitas portas. A Lituânia, ela foi o último país europeu a se tornar católico, né? Então eles eram pagãos até 1300 e pouco, e só se tornaram católicos porque foram obrigados, porque o rei ia casar com a rainha da Polônia, então eles tiveram que, como a Polônia é muito católica, eles tiveram que converter o rei ao catolicismo, e aí, cristianismo, e aí se tornaram, né, cristãos, deixaram de ser pagãos. Mas até hoje tem muita influência pagã no dia a dia, nos nomes das pessoas. Assim, a maioria das pessoas tem o nome ainda, né, lituano, que eles falam, que são nomes de flores, de plantas, de árvore, de animais, né, e assim. E na tradição também, mesmo no Natal, por exemplo, eles deixam um prato vazio na mesa, eles fazem a mesa, né, com 12 pratos, e deixam um prato, um copo vazio ali, vazio não, deixam um prato e um copo ali, e talheres na mesa, para que à noite, quando as pessoas forem dormir, o espírito das pessoas que estão ali na casa, né, por exemplo, algum chefe de família, né, tal, falecido, venha se alimentar daquela refeição, que seria do Natal. E eles acreditam em reencarnação, são católicos, né, a maioria é católica, tem alguns católicos ortodoxos, por causa dos russos, não, é por causa dos russos. Na época do comunismo soviético, teve muita repressão, eles não podiam ter religião, então a religião era muito escondida aqui, então eles não podiam muito exercer a sua religião. E isso ficou muito assim forte, porque foram, né, 50 anos de domínio soviético, né? Então, mas eles ainda, né, continuavam dentro de casa com as suas tradições. Mas tem muito ainda influência pagã em todos os rituais, em todas as celebrações, e nessa crença deles de que existe reencarnação, mas as pessoas podem reencarnar em pássaro, em árvore, né? E é uma mistura ali, né? Quando a gente fala em espiritismo, as pessoas, né, se afastam, não gostam, não querem saber, têm medo, não sei. Mas eu comecei a entrar com uma outra abordagem, porque eu fazendo acupuntura, né, e fazendo reiki, as pessoas começam a sentir essa diferença. Aí porque o reiki é energia ali, né, e as pessoas têm umas experiências, e eu falo, não, então, você viu alguma cor, você sentiu alguma coisa, e aí também já dá uma abertura, talvez por eu ser, né, mulher do Brasil, falo mais abertamente, né, sobre emoções, sobre a espiritualidade, eu dou abertura para as pessoas falarem, né, então quando a minha técnica, vamos dizer assim, né, de colocar o espiritismo na Lituânia, não é mais o que eu queria antes, que era o espiritismo que eu estava conhecendo, que é centro espírita, né? Eu queria um centro espírita, eu queria abrir um centro espírita, queria começar a fazer reuniões em casa, participo, né, de algumas vezes, queria participar mais vezes, mas participo algumas vezes no sábado do Evangelho, com o pessoal do Mato Grosso do Sul, lá do Recanto da Prece. E só que não é como forçar uma coisa que não vai ter abertura, né? Ou pode ser que tenha abertura, mas talvez não agora. Então, porque não estava dando certo, eu queria para eu traduzi já, paguei, né, para alguém traduzir, já dei uma revisada e tudo mais, o livro O Espiritismo na sua mais simples expressão, né? Espiritismo Savo Paprastyalsia Forma, que é um livro pequeno, super ultra resumido, de 60 páginas mais ou menos, que fala sobre o Espiritismo muito bem resumido. E eu criei a página no website, né, do Espiritismo na Lituânia, e tá lá o livro, para quem quiser ler. É de graça, quem quiser ler, começa a ler, né? Só que eu queria
claro, publicar, né? Quanto mais publicar, põe lá na Amazon, sei lá o quê. E para isso eu tinha que registrar o Espiritismo na Lituânia como uma firma, né? Eu não queria registrar no meu nome, eu quero registrar como Espiritismo na Lituânia, como uma empresa, né? Abrir uma empresa, né? Que ele fala, abrir firma, né? E não dava certo. E eu tentava, eu não achava gente, não, e assim, era aquela coisa, tipo, parece que não é pra ser, e por mais que você tenta de um lado, tenta do outro, reza, faz tudo, acende vela, fala com o anjo da guarda, não tava dando certo. Eu falei, tá bom, talvez não seja a hora agora. E também o grupo de estudos, né? Começava com uma pessoa, um brasileiro, né? Aí também não dava certo. E aí eu falei, comecei a usar outra técnica, que aí eu comecei a perceber que falando sobre o espiritismo, sobre a espiritualidade, e às vezes, dependendo da pessoa falando sobre o espiritismo, já as pessoas têm uma outra visão. E aí eu comecei a pensar assim, bom, então é pelo exemplo, né? Que a gente consegue divulgar o espiritismo da melhor forma. Então, sendo uma pessoa boa, fazendo caridade, né, trabalhando, fazendo voluntariado, ajudando o vizinho, né, que seja, né, recebendo as pessoas em casa que você não conhece, mas assim, sabe, poucas coisas, pequenos detalhes que as pessoas começam a te olhar diferente e perguntar, né? Mas o que está acontecendo? Por que ela está fazendo isso, né? E aí, ué, por que não, né? E aí entra nessa parte da espiritualidade. Tem muita gente que não acredita, não quer saber e tudo bem. Eu jogo a sementinha. Eu falo, mas e se, né? É 50% de chance. Você não acredita que tem espíritos, né? Ou que existe ali vida ali após, né? A vida, o mundo espiritual. Mas e se tiver, né? Então, quando a gente começa a jogar essa sementinha nas pessoas, aí as pessoas começam a ir atrás das informações, né? E mostrando o espiritismo, a espiritualidade, de uma outra forma que não é a brincadeira do corpo, que não é chamar espírito ruim, mas falando da existência, né? Porque existem os bons espíritos e os espíritos, né? Que não são tão evoluídos, né? E nós, como espíritos em evolução também, aprendendo sempre, e eu ia falar alguma coisa agora que eu esqueci. Eu acho que, assim, a minha intenção era trazer o espiritismo como a gente conhece, né, do Brasil, aqui para a Lituânia. E abrir também uma porta ali na faculdade para que haja uma AME, uma Associação Médica Espírita, né? Falar sobre a espiritualidade, mas talvez eu sozinha agora, nesse momento, não, eu não estou preparada, eu tenho que aprender muito ainda, tenho muito ainda que aprender, tem chão ainda, tem muita coisa que o espiritismo funciona no Brasil porque é uma sociedade mais aberta, porque a gente está mais acostumado, porque a gente tem Chico Xavier, Divaldo Franco e todos os outros, né, missionários maravilhosos do espiritismo que traduziram os livros maravilhosos. Então a gente tem nessa nossa cultura já há muitos anos e somos pessoas mais abertas, então é muito mais fácil, mas não é o que acontece aqui na Lituânia, né? Porque ainda tem uma barreira aí da, da religião, né? A religião é aquela coisa que você tem que ir no domingo, na igreja, ficar lá, ouvindo o padre falar, mesmo você não está prestando atenção, né? E não, né? A espiritualidade é muito maior que isso. Mas o que me conforta é saber que eles acreditam sim, né, em reencarnação. Eles têm essa parte ainda dentro deles, de cada um deles, desse espiritismo, dessa espiritualidade, né, do paganismo que seja, mas que tenha um pouquinho aí da espiritualidade, da influência dos espíritos no dia a dia, na nossa vida. Então já fica mais fácil. E aí você fala com alguém, você começa a falar um pouquinho sobre isso, aí as pessoas já começam a fazer conexão, e já começam a se abrir, depois já começa a falar mais, já começa a querer saber mais, quer saber de cristal, aí já entra aquela parte do tarô, aí, né, aquela coisa, né? Mas não, vamos voltar para a parte técnica, né? E Reiki, né, que é energia, né, é energia, e falar sobre energia, que eu gosto muito, né, então
Tem muita coisa que a gente ainda não sabe, que eu tô aprendendo, tô constantemente aprendendo e descobrindo e sentindo e pondo em prática, né? Porque quando a gente coloca em prática, a gente vê o resultado, como o Dr. Marcelo Saad uma vez me falou, que ele fazia oração, que ele faz acupuntura também. E aí, além dele ser super, ultra inteligente, uma ótima pessoa, muito, saber muito, né, da espiritualidade, da, do espiritismo e né, da medicina, ele falou, eu faço oração, né, quando estou colocando as agulhas, né, e aí eu comecei a fazer a mesma coisa e o resultado é muito melhor, né. Então eu recomendo, quem tem contato com as pessoas, o que for, né, se a gente faz uma oração, a gente consegue se conectar com os nossos mentores espirituais, com os mentores espirituais das pessoas, e ali aquela energia muda, aí a pessoa melhora, você se sente bem, né? E a pessoa vai para casa, né, com essa sensação, com essa energia, né, com essa vibração boa. E espero que dali, né, em casa também, né, espalhe ainda mais. Eu percebo que você acaba, com essa sua prática de formiguinha, né, acaba transmitindo a melhor parte, que é ser espírita, né, ele tentar se melhorar. O Cláudio, ele tá, não sei se você viu aí no chat, que ele tá dando os parabéns pela forma que você divulga o espiritismo e deu um recado interessante, eu concordo, né, que a receita do Brasil não serve para outros lugares. A nossa trajetória é diferente, a nossa história é diferente. E a Vanessa também fez uma pergunta que eu acho que você já respondeu sobre a religião na Lituânia, se seria um obstáculo. Eu vi a Yerema levantando a mão, não sei se ela ainda quer falar, ou se você por acaso já respondeu o que ela ia perguntar. Não sei se a Yerema tá aí. Amanda quer falar. Pode falar, Amanda, força. Tá no mudo, tá no mudo. Porque eu não encontrei aquela mãozinha para levantar. Em primeiro lugar, parabéns por você, pelo seu trabalho aí numa terra tão distante e interessante a sua história de vida. E pronto, e também a colocação que você pôs, que pronto, é através do nosso exemplo, é a melhor divulgação da doutrina. Mas eu não sei se na Lituânia tem muitos brasileiros, se o seu grupo se é mais lituanos ou se é brasileiros, mas eu vou contar a história aqui do início desse grupinho aqui de Cork. Eu sou uma das fundadoras, como eu morava em Dublin e mudei para Cork e resolvi fundar um grupo espírita em Cork também, que não tinha na cidade. Pronto, eu botei no grupo no Facebook, nos brasileiros em Cork, apareceu um pessoal e a gente começou as reuniões. Aí começamos com o Livro dos Espíritos, que apesar de não ser em lituano e nem sequer em inglês, era porque éramos todos lusófonos, era aquela tradução clássica, né, do Bezerra de Menezes, aquela tradução do século XIX que o povo chama de Machado de Assis, e que as primeiras perguntas era assim um vocabulário meio maçudo, e o povo achava, pronto, estava a achar difícil, e aí começou a debandada. Aí, pronto, a gente conversando e tal, a gente, pronto, também não tinha experiência nenhuma com erros e acertos, a gente resolveu que a melhor maneira era engajar as pessoas portanto, no grupo. E aí começamos uma série de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas em cada dia estudava-se um capítulo, mas uma pessoa fazia uma apresentação e aí a gente debatia. Pronto, como era um grupo assim pequeno, era assim tipo roda de capoeira, a gente discutia e tal. Na época ainda não era online, era ainda presencial. E pronto, e a coisa foi funcionando. A gente foi criando o grupo e até tivemos depois que nos mudar para uma sala maior. E aí, quando voltamos para o Livro dos Espíritos, a gente, aqueles primeiros capítulos que são mais maçudos, assim, mais científicos e mais esotéricos, né, da existência de Deus, do perispírito, do espírito, da alma, a gente pronto, fazia também o mesmo sistema de palestra, de palestra seguida de debate e de discussão. Aí, quando passou para uns capítulos assim mais de filosofia,
Aí a gente já fazia pergunta e resposta, primeiro fazia as perguntas, depois lia a resposta e também, pronto, encorajávamos as pessoas a dar uma palestra, a pesquisar sobre um tema, e foi assim que o grupo se foi solidificando. O segredo é engajar as pessoas no grupo, porque o grupo é para as pessoas, e aqui não tem professores, somos todos alunos, estamos todos aprendendo. E aí, pronto, e de resto, parabéns, e pronto, boa sorte Obrigada. no seu Parabéns trabalho. também pela sua, né, inspiração, motivação. Aqui não tem muito. Tem brasileiro, claro, como tem em tudo quanto é lugar, mas temos um grupo de brasileiros no WhatsApp. É, ali todas as pessoas sabem que eu sou espírita e quando, né, precisam de alguma ajuda, vem aqui, né, alguma pergunta, alguma coisa, eles, né, vêm não só como médica, mas como espírita também. Mas, por enquanto, não há um grupo, né? Como eu falei, no começo eu tentei ainda fazer, tinham duas brasileiras que estavam comigo, mas acabaram, né, se dispersando. Eu, em casa, faço o evangelho no lar toda semana. Aos sábados, de vez em quando, eu participo, né, do evangelho do grupo do Recanto da Prece, do Mato Grosso do Sul, online também, né? E toda quarta-feira eu participo do Livro dos Espíritos, com o pessoal de Leeds ainda desde 2019, não perco uma quarta-feira, muito raramente quando eu perco uma quarta-feira, com o livro, era o livro, né, O que é o Espiritismo, e depois agora nós estamos no Livro dos Espíritos. Quando alguém dos brasileiros aqui da Lituânia se interessa, eu já distribuí livros espíritas, já distribuí o livro dos espíritos, já chamei, já tentei engajar, já chamei para o grupo, já chamei para fazer, né, presencial, quando podia, né, fazer online depois. Mas é aquela coisa, assim, precisa mais engajamento, com certeza, né? Não sei, talvez mais. Não dá pra gente forçar as pessoas também, né? A gente chama e é aquela coisa, a pessoa fica ou não fica, né? Tá na hora ou não tá na hora da pessoa também, porque não adianta a gente forçar fazer um grupo e falar vamos nos reunir, né? E aí começa a inventar desculpas, né? Do tipo, hoje eu não posso porque eu tenho que estudar, hoje eu não posso porque tá chovendo, hoje eu não posso porque, sei lá, fui no banheiro. Mas assim, né? Até a gente continua sempre, né, naquele toda semana fazendo a nossa parte. É, Tempo. com o tempo, pronto, as coisas vão, porque pronto, as coisas não acontecem em um dia, pronto, Sim, sim. leva a leva, Eu não estou há muito enquanto, tempo aqui, não estou há muito tempo no Espiritismo, estou aprendendo muito ainda. Fazendo a tradução, estou aprendendo bastante. Surgem dúvidas quando a minha professora de lituano, né, perguntar, mas o que quis dizer aqui? Eu falei, bom, boa pergunta, né? Até, Vamos até, até eu analisar. preciso saber, né? Exatamente. Não, mas eu entendi assim, mas eu entendi assim, porque a gente tem a versão em inglês, que é do Haroldo Dutra, oh meu Deus, Emanuel Dutra, é a nova versão, ele traduziu para o chinês, e essa é a nova versão do Livro dos Espíritos em inglês. Recomendo totalmente, é muito boa. E é mais atualizada, não é essa linguagem antiga, Uma né? linguagem mais moderna, né? A linguagem O, atual. o Cláudio levantou a mão, eu vi. Se alguém mais tiver algum outro comentário também, eu peço que fale que a gente já está chegando no horário de encerrar, mas Cláudio vai lá, pode dar a sua palavrinha para gente. Primeiro, parabéns para a Amanda, que ela, depois de muito tempo, hoje ela veio contar a história dela, né? Parabéns, Amanda, que eu não conhecia. E Nádila, parabéns também. Obrigada. Eu ia perguntar se o estudo que vocês fazem é presencial, mas você acho que respondeu. É presencial e você participa do evangelho do pessoal aqui do Brasil, do Mato Grosso, não é isso? Eu Ah, essa participo do pergunta. pessoal de Leeds, da Inglaterra, online, e do pessoal, né, com a Regina aí da telinha, querida, lá no Mato Grosso. Já comecei uma presencial aqui, antes da pandemia, aí, né, com duas pessoas,
e aqui em casa mesmo, mas né, se dispersou, talvez por causa da pandemia, não lembro agora. Não foi só por causa da pandemia. Mas, por enquanto, agora, né, não, nada presencial. Só eu e Deus e os espíritos à minha volta nos, no meu evangelho no lar. É. Já é bastante gente, por acaso. Lar sozinho durante alguns anos. E pode crer que quando a gente faz o evangelho no lar, nós lemos, né, o evangelho, não em voz alta gritando, mas em voz natural, né? E aí aqueles que estão ao nosso derredor vão aprendendo sempre alguma coisa, né? Sim. Então, o trabalho que você está fazendo aí, de forma nenhuma, é perdido. É um trabalho de formiguinha. E a doutrina precisa realmente do trabalho de formiguinha. A gente não precisa da grande formiga em cima do formigueiro o tempo todo falando, é para cá ou para lá. É um trabalho realmente de formiguinha, cada um fazendo um pouquinho aqui e ali. Né? Eu já fui de São Paulo, hoje eu estou em São Caetano do Sul, que é do lado, né? E acabo, de vez em quando, fazendo o pessoal faz um convite, a gente dá uma palestra na praia, né? Amanhã eu vou estar lá no Boqueirão, na Praia Grande. Então, é o trabalhinho de formiguinha, não tem o mais importante, o menos importante, a gente nem deve se lisonjear por conta disso, mas eu acho que cada um fazendo a sua parte, além de consciência tranquila, a gente acha que está fazendo alguma coisa pelo aquilo que está fazendo bem para nós e nós desejamos para os outros, né? Parabéns. Obrigada. Isso. Alguém perguntou onde que eu sou, onde é que eu estou. Estou em Vilnius. Vilnius é a capital da Lituânia. Eu acho, Cláudio, que o Chico fez um mal, que foi dizer, no Pinga Fogo ele disse, eu sou uma formiguinha. Aí quando a gente diz que nós somos também uma formiguinha, a gente está se comparando a Chico e não dá, né? Tipo, dizer, eu sou um zangão, ou uma abelha, alguma coisa mais visível. O cor da formiguinha. Mas nós somos uma outra formiguinha fazendo um trabalho diferente, mas também importante Com e, certeza. e efetivo. Bom, Nádia, se você quiser falar mais alguma coisa, Ah, acho que eu já falei muito, né? Não sei. então eu agradeço a você pela presença. Eu que Sinta-se agradeço. convidada a participar das nossas reuniões online, se você quiser, todas as quintas-feiras, com exceção de uma quinta-feira no mês que há reuniões presenciais. Mas também estamos todos aprendendo, né? A Amanda falou bem. Aqui não há professores, todos nós estamos aprendendo, tanto que estamos estudando o Livro dos Espíritos juntos também. E se você quiser participar, será uma adição muito bem-vinda ao nosso pequeno ponto de luz. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por me convidarem, por me aceitarem, por estarem aqui todos juntos. Com certeza é uma honra, talvez, né? Posso falar uma honra falar sobre o Espiritismo aqui na Lituânia, sobre a Lituânia em particular, que eu amo esse país. Coisa de outra vida, com certeza. Mas é muito bom estar aqui e eu só tenho a agradecer por eu ter essa oportunidade, ou ter escolhido essa missão, entre aspas, de trazer o Espiritismo aqui para a Lituânia, nem que seja um pouquinho, mas, né, que seja um pouquinho, mas que seja, né, alguma coisa, para mudar essa mentalidade de Espiritismo ser uma coisa ruim, né, então... Muito obrigado pelas suas palavras hoje. E passar a palavra para a Yarema, que vai fazer a nossa prece final, nossa prece de encerramento. Oi, oi, oi. Meu fone tá funcionando? Tá sim. Tô. Vou colocar uma musiquinha aqui. Convido a todos a fechar os olhos e se sentirem confortáveis. Fazer um pequeno exercício de respiração. Inspira e respira. Inspira e respira. Inspira e solta. Quero agradecer a todos os espíritos que estavam aqui com na nossa noite, ajudando a Nádia, compartilhamento da experiência dela na Lituânia, a tentar trazer um pouquinho do espiritismo para lá.
a pequena luzinha crescendo e crescendo com o tempo. Que todas as nossas famílias possam receber, em especial, uma luz brilhante que possa limpar toda a casa, os seus espíritos, que todos possam receber o que precisam e simplesmente só agradecer por essa noite. Muito obrigada e boa noite, pessoal. Obrigado, Yarema. Então, com Obrigada. isso, nós encerramos a nossa reunião de hoje, convidando a todos, quinta-feira, dia 20, na mesma hora, estaremos estudando o Livro dos Espíritos. Uma ótima noite a todos, uma boa tarde para quem está no Brasil e até a próxima, gente. Boa noite, até a próxima. Boa tarde, bom dia, até. Tchau, pessoal.